Olá, turma. Como o pessoal está tendo dificuldades em compreender a notação e algumas coisas da matéria, eu fiz um apanhado bem rápido sobre posicionamento, rotação e translação. Eu foquei apenas no caso 2D, dá para vocês terem a noção, e o caso 3D, como eu falei, o Drake já calcula para a gente o valor das coisas. Eu vou começar pela cinemática, que é sem considerar ainda a velocidade, tá? A dinâmica, desculpa, sem considerar ainda a velocidade, a cinemática. Né? Tá bom. Só para ver deslocação, deslocamento, translação e rotação. O caso é esse aqui, ó. Aqui é a figura. Eu tenho o ponto C. Então esse ponto C ele tem uma coordenada em relação a esse eixo aqui, ó, YA, XA. A gente chama de frame A ou quadro A. E eu querendo saber qual é a relação dele em relação a esse outro frame, B. Quadro B. Tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Eu primeiro, para chegar nesse novo eixo, eu transladei essa origem. Aqui, a origem estava aqui, passou a ser aqui. Então, tem uma translação de xy, que é x, y. Depois uma rotação por esse ângulo θ aqui. Então, vamos mostrar passo a passo como a gente determina isso usando álgebra linear. Né? Geometria analítica é coisa muito tranquila. Lembrando a notação que a gente está usando é essa aqui, ó. A gente quer saber a posição P, de A em relação ao frame V. Tá? Ora, a posição, e isso que nós estamos trabalhando então em duas dimensões, a gente consegue fazer essa representação usando coordenadas de vetores. Né? Se eu tenho o vetor da base que representa V, o vetor ortonormal da base V, então a posição de x em V vezes o vetor unitário de V mais a posição de y em V vezes o vetor unitário y em V, eu consigo determinar então a posição de A em V, tá? Para qualquer V. Esse V aqui é o frame. Tá? Esse A aqui tem nada a ver com esse A aqui não. Então, representando em forma de matriz, eu tenho xv, o vetor unitário x, vetor unitário y, vezes a posição de x em relação a v, a posição de y em relação a v, eu tenho a posição de A em relação a v. É isso. Representação de geometria analítica. A gente representa um vetor por combinação linear de outros dois lineares. É a mesma coisa de álgebra linear. Vou considerar agora que eu estou com uma matriz só ortonormal. Vamos trabalhar só com a rotação. Vamos desconsiderar agora a translação. Tá? E vamos considerar essa figura aqui, então. Eu tenho o quadro V, tenho o quadro B, que é só uma rotação para lá. E eu quero saber as coordenadas desse ponto aqui. Tá? E aqui então nós vamos usar o teorema de Pitágoras, as coisas de segundo grau e soma de vetores. Ó. A projeção desse carinha aqui, ó, desse vetor aqui, nesse eixo aqui, a projeção dele, como se tivesse uma luz aqui em cima projetando aqui, vai dar esse vetorzinho aqui. Já que isso aqui é unitário, isso aqui cosseno disso aqui. Tá com um ângulo, cosseno. Então isso aqui é o cosseno de θ. Aqui está sem o ângulo, é o seno de θ. Quando eu faço esse mais esse, soma de vetores, dá esse vetor aqui. Mesma coisa aqui, pessoal. Tá? Isso aqui vale θ, depois vocês verificam que também vale θ, tá? Então, aqui, ó, tá sem o ângulo, então aqui é menos seno de θ, que é negativo, tá? E, ó, então, porque o seno de θ seria aqui em cima, apontaria para lá, tá? Menos seno aponta para cá. E o cosseno de θ está aqui. Quando eu projeto para cá, está aqui, tá? Tá nessa direção mesmo. Quando o projeto vai dar aqui, então, como eu falei, vetores é um conjunto. Então, quando eu faço esse mais esse, dá esse. Soma de vetores, né? Menos seno de θ, mais cosseno de θ, dá isso aqui. Essa equação aqui, então, representa isso. Tá? Considerando apenas essa figura. Então, x,
Então, o x de beta, esse carinha aqui, ó, x de beta está aqui, é igual a esse mais esse. Tá lá. Cosseno de θ mais seno de θ. O lógico, levando em consideração a coordenada, o vetor unitário em V, os dois casos. Então aqui eu consigo determinar então o vetor unitário em B e o vetor unitário em B. As coordenadas x e y do vetor unitário em B, ou seja, da base vetor normal. Tá? Agora, então, isso aqui a gente consegue escrever em forma de matriz, é só fazer x de V, y de V vezes cosseno, seno, ó, esse com esse tá aqui. Quando você faz esse vezes esse, linha vezes coluna, dá isso aqui. Linha vezes coluna dá isso daqui. Tá? Menos seno, cosseno. Então, essa é uma forma de apresentar por matrizes. Muito útil, matriz muito útil. Então, por isso que a gente usa muito matriz e vetor. Por isso que essas linguagens de programação baseadas em matriz são muito úteis, tipo MATLAB e Python, para fazer operações de vetores e álgebra linear. Você pode até usar C, óbvio, mas Java fica complicadíssimo, você tem definido, então nem falo. Mas é uma estrutura de dados muito poderosa. Pilha, lista, tudo, no fundo é um vetor. Então a gente fatorou dessa forma, lembrando que a posição do ponto A em relação a B é representado pelos vetores XA e XB, certo? Então, a posição de A em relação a B é igual à posição de X em relação a B vezes o vetor unitário em B, a posição de Y em relação a B vezes o vetor unitário em B. Também colocando em forma de matriz, né? Quando eu faço esse vezes esse, dá isso aqui. Agora a gente substitui o valor de xb e yb, vamos substituir então. Esse carinha aqui a gente sabe quanto é que ele vale, vale isso aqui tudo, né? Então substituindo aqui, tem isso, tá? Então a posição de A em relação a B é isso. Voltando aqui em cima, a gente sabe que a posição tá aqui, ó. A posição de A em relação a B é isso aqui. E aqui está dando que a posição de A em relação a B é isso aqui. O ponto A é o mesmo. Então o que está diferindo? Está diferindo é isso aqui. Opa. Né? Isso aqui é igual. Então é esse carinha aqui tem que ser igual a esse. Ó, igual a esse. Então tá aí. Daqui a gente tira então que a posição de x em relação a v e a posição de y em relação a v é igual a essa matriz aqui, vezes a posição de x em relação a b, vezes a posição de y em relação a b. Então eu consigo fazer uma matriz de mudança de base. Você já viu, vamos ver esse álgebra linear. Então. Essa matriz aqui a gente chama de matriz de rotação no caso 2, tá? Só tem um ângulo θ, então aqui no T-Drake nota isso aqui por matriz de rotação de B para V, a rotação de V para B. Ele nem passa o ângulo aqui, de B para V, tá? Ele coloca ao contrário, então a gente lê ao contrário. Só para facilitar a interpretação, vai fazer as multiplicações lá no livro. Agora agora eu posso ver os dois, eu já calculei a rotação, eu posso calcular a translação. Translação é tranquilo, eu x para cá, y para cá, eu acrescentei. Então é só somar um valor para x e um valor para y, que eu tenho então a posição de x em relação a posição de y em relação a é igual ao quê? A rotação de x para v, tá? Mais a translação. Isso aqui a gente já viu que é essa matriz de rotação vezes a posição de x em relação a b vezes a posição de y em relação a b. Tá. Uma forma a gente vamos simplificar isso aqui, tá? Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar cosseno desse carinha, seno, mais x, tá? Então a gente reduz da seguinte forma, em vez de escrever dessa forma, a gente escreve assim, cosseno, a matriz de rotação está aqui, a matriz de translação está aqui. Se eu multiplicar esse por esse, vai dar a mesma coisa daqui, tá? E esse por esse é a mesma coisa daqui. Para ficar ainda mais elegante, já que aqui a gente está com uma 3 por, né, 2 por 3, uma 3 por 1, a gente consegue representar isso aqui por uma matriz quadrada. Então, em vez de ficar uma matriz que não é quadrada, a gente coloca uma matriz quadrada. Como? Olha, a gente mantém esse carinha aqui, mantém a transposta, adiciona um aqui embaixo, e aqui ó, a gente coloca mais dois zeros. Dois zeros. Então a gente vai ter essa matriz, então uma matriz 3 por 1,
3 linhas e uma coluna, que dá a posição de x em relação a A, a posição de y em relação a A, e 1, como é que você calcula? É a rotação de B para A, mais a translação, desculpe, na outra linha, a translação, a matriz 0, 0 e 1. Então, assim, e aqui na verdade tem quantas linhas? Ó? Aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, então é 3 por 3, tá? Então a gente passa uma matriz 3 por 2 para uma matriz 3 por 3. Então essa aqui é uma representação. Por isso que a gente fala lá no Drake, a gente precisa saber quem é a rotação e quem é a translação. E ele solta a rotação, a translação e também solta tudo, solta a matriz de ordem 3 por 3, tá bom? Em vez de trabalhar, então, quando é caso 2, a matriz é ordem 3 por 3, é 4, a matriz é 5 por 5, assim vai indo. São sempre matrizes quadradas, porque a gente consegue calcular determinante, calcular um monte de mais coisas juntos, né? Uma matriz que não é quadrada não dá. Alto valor, alto vetor, por aí vai. Então, é uma convenção usar essa matriz, então, aqui, ó, quadrada. Tá bom, pessoal? Só para fixar. Depois eu vou fazer um exemplo lá no T-Drake mesmo. Tá bom?